Olá, muito boa noite. Estamos retomando o programa Ecologia e Meio Ambiente aqui pela TV Câmara. O programa Ecologia e Meio Ambiente é uma parceria entre a Agenda 21 Local, que produz o programa, a Câmara de Vereadores de Passo Fundo e também a TV Câmara. E nesta noite a gente vai estar falando sobre o tema água, até porque nós estamos no mês que se comemora, né? Que se fala, que se deve trazer à tona a questão da água, né? Tão importante nos nossos dias. E pela ONU, em 22 de março, é pautado então como o Dia Mundial da Água. E é sobre esse assunto que nós vamos estar falando a partir de agora com os nossos convidados. E para debater este tema está conosco o professor João Paulo Pérez Bezerra, presidente do Comitê de Bacias do Rio Passo Fundo, professor da Universidade Federal Fronteira Sul. Bem-vindo. Obrigado pela lembrança, uma boa noite a todos e a todas. Também conosco a secretária de Meio Ambiente, Gabriela Engert, e muito bem-vinda aqui ao programa. Muito obrigada, boa noite a todos, Márcia, professor João Paulo, Flávia. É um prazer estarmos aqui falando então de um assunto tão importante que reflete na vida de todos, que é a água, né? Algo indispensável para a sobrevivência humana. Então é um prazer, a gente agradece o convite. Também conosco a bióloga, né? Flávia Biondo da Silva, que está representando o Grupo Ecológico Sentinela dos Pampas, o nosso querido GESP. Olá a todos, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, retomando esse programa que nos engrandece a área ambiental do município, e é uma oportunidade boa de retomarmos através do dia, discutir o Dia Mundial da Água, e principalmente porque é todos os dias necessário, né, trabalharmos esse tema, conversarmos e estar com vocês nos alegra muito a oportunidade. Certo, eu vou começar conversando com o professor João Paulo a respeito do tema, né? A ONU traz um tema para trabalhar a questão da água subterrânea, né? Trazer, tornar visível o que a gente não enxerga, mas que é de suma importância para o nosso dia a dia. Muitas vezes as pessoas não se dão conta disso. Então, quero que o senhor traga essas informações, né? Eu sei que o senhor tem alguns dados também, e para que a comunidade entenda, né? Porque é tão importante a gente também falar da nossa água subterrânea, né? Aquela água que está no solo e que a gente fala muito, né, dos aquíferos, né, e muitas vezes não tem noção do que eles representam e do que essa água, né, representa para o nosso dia a dia e para gerações futuras. Sem dúvida nenhuma, isso é um tema fundamental e eu gosto muito de construir uma abordagem do macro para o micro, ou seja, de algo que é maior para algo menor. Primeiro a gente precisa colocar na mesa e pensar sempre que nós vivemos num planeta que não é tão grande como parece. É uma espécie de nave espacial que navega pelo cosmos, né? Então isso já nos traz um grande problema. Nós não temos para onde fugir. Nós temos que viver neste planeta. E sem a água não há vida. E é óbvio que para a maioria dos munícipes, para a maioria das pessoas, a água superficial é a que mais é percebida, né? Porque a nossa percepção visual ela é muito aguçada, né? Então, a água superficial ela é tida como se fosse aquilo que é mais comum no nosso dia a dia. Mas no ciclo hidrológico, a maior parte das águas águas doces que estão nos continentes, elas não estão nos rios, lagos e lagoas, que a gente chama de corpos hídricos, né? Elas estão no solo e também nos sistemas aquíferos. Então é muito importante a gente trabalhar esse tema tentando construir interfaces entre a água superficial e a água subterrânea. Agora, em 2022, a ONU escolhe esse tema como água subterrânea, como tema central na preservação das águas, porque realmente dentro desse processo chamado de mudanças climáticas, né? Eu prefiro chamar de urgência ambiental, ou seja, o clima do planeta está mudando em todas as escalas, do regional até mesmo no local,
a água subterrânea, ela vem sendo cada vez mais o objeto, né? Ela vem sendo cada vez mais procurada pelos produtores, pelo setor produtivo, seja da agroindústria ou seja da própria indústria, e inclusive também pelo setor de saneamento. Então agora é um momento muito apropriado, porque nós estamos vivendo aqui no Rio Grande do Sul 3 anos de estiagens consecutivos. Então, sem dúvida nenhuma, quero dar os parabéns à Agenda 21 e todo o grupo de ambientalistas da cidade de Passo Fundo por tratarem esse tema, por convidarem aqui os colegas a participarem do debate, porque realmente em tempos de estiagem a água subterrânea ela é fundamental. Sempre foi, mas será cada vez mais importante no cenário. E não podemos falar da água só quando ela falta lá na nossa torneira, né? Quando a gente está em períodos como agora de estiagem, né? A seca, a gente Passo Fundo já passou por momentos em que teve que fazer a transposição de água, né? Enfim, é importante a gente tratar esse tema para que as pessoas também, a comunidade, entenda da importância de a gente ter esses mananciais e ter também essa questão da água subterrânea, da onde tirar, da onde a gente pode nesses momentos nos socorrer. Mas também, e aqui quero pedir a ajuda aqui da Flávia, a gente precisa ter esta consciência ambiental, porque nós precisamos cuidar do que temos, das nossas nascentes, somos o berço das águas, queria que tu falasse um pouquinho disso, né? E depois a gente segue na sequência tratando deste tema também com a questão do nosso rio Passo Fundo. Muito bem, não é por acaso, né, que traz esse tema para ser discutido. E como o professor João coloca, o acesso está cada vez maior às nossas águas subterrâneas. Por quê? Porque a nossa água superficial, além de estar diminuindo no sentido aí de todo o contexto, né, global, ela está diminuindo principalmente pela poluição que a gente causa. Então, como é que esse acesso está sendo controlado? Que essa é a nossa maior preocupação. Quantos poços aí para atingir a água subterrânea existe no estado, existe no município de Passo Fundo? É necessário ter esse controle, porque o que acontece? A água subterrânea está lá, mas ela não está permanentemente. Ela também depende de todo o ciclo hidrológico para ela se manter. Então, nós estamos numa região de Planalto, uma das áreas, né, aí não há mais, mas uma das mais altas do estado, e consequentemente, quando a estiagem chega, 1, 2, 3 meses com poucas chuvas, as águas superficiais vão baixar. Então, muitas nascentes superficiais somem, né? Então, o que acontece? A água subterrânea também está escassando. Ela também está mexendo no seu nível, porque a água sempre busca o nível do mar, o nível hidrostático. Então, se não vem da chuva para encher os mananciais, encher, né, essa água mais superficial que está também no próprio solo e manter, consequentemente vai puxar de baixo para cima. E nós vamos lá, né, nos subsolos buscar essa água. E não é simplesmente em qualquer subsolo, em qualquer lugar que se encontra ou em qualquer metragem. Então, cada lugar tem e encontra diferente, porque somos num planalto de rochas de basalto, né? Onde é que está a água no meio do basalto? Nas suas rachaduras. Então, vamos buscar onde? Então, além disso, está sendo buscado principalmente a mais de 1000 metros de profundidade, que é o nosso aquífero Guarani. Então, aqui nós estamos a mais de 1000 metros, né? E lembrando que o aquífero tem lugares no próprio estado que é superficial. Então, como que nós estamos cuidando disso tudo que dá a vida a todos nós e a toda a natureza? Como vamos planejar isso tudo
que já teria que ter sido planejado há muito tempo. Estamos atrasados, e agora na estamos atrasados para essa questão. E por falar em cuidar das nossas águas, nosso Rio Passo Fundo, não é, secretária? Que tem todo um trabalho, né, para despoluir o rio, mas ainda assim, a senhora trouxe um dado aqui anteriormente, antes de a gente começar essa discussão, dizendo que aumentou o nível de poluição do rio no último ano. Comenta um pouquinho para a gente como é que está esse trabalho feito pela secretaria, pela prefeitura, enfim, em parceria com outras secretarias, também com outros grupos ecológicos, né? Com certeza, Márcia. Eu vou pegar uma frase que o professor falou logo no início, que sem água não há vida, né? Então, nós aproveitamos essa data, o Dia Mundial da Água, para a gente colocar, então, esse assunto em pauta e ressaltar da importância. Mas é algo que nós temos que trabalhar diariamente, né? O cuidado com a água, a conscientização da comunidade, a educação ambiental. Então, isso é muito importante que se faça ao longo de todo o ano, né? Mas importantíssima essa data justamente para que a gente tenha, então, esse enfoque maior, para que a gente possa discutir e também, né, conscientizar cada vez mais a comunidade. Com relação, então, ao nosso Rio Passo Fundo, um importante rio, dá nome à nossa cidade, abastece também, né, a nossa água, nós temos, né, a prefeitura tem um programa que é de manutenção e limpeza, desde 2015. Então, através de várias ações, se busca, então, remover aqueles resíduos que chegam até o rio, infelizmente. Então, a gente tem que partir da premissa de que nós precisamos trabalhar cada vez mais a questão de educação ambiental para que a gente evite que isso aconteça. Mas como nós temos isso, né, isso posto, essa situação posta, então é necessário que se faça a limpeza. Nós temos aqui alguns dados que são sempre bem interessantes nós colocarmos para quem nos escuta, que mostra a dimensão e a quantidade de resíduos que chegam até o nosso rio. Até para a comunidade, não é? Ter essa dimensão também. Exatamente. Que aquela sacolinha que às vezes eu deixo por ali, né? Onde eu fiz um lanche, enfim, acaba parar lá no rio. De uma forma ou de outra, ela vai parar no rio, né? As pessoas não têm muitas vezes essa noção, né? Com certeza. E a gente sempre fala, né, que nem se usa mais a palavra lixo, né? Então é resíduo. Então tudo aquilo que a gente produz, né, ele vai acabar impactando de uma forma ou outra o meio ambiente. Então, por isso que é importante que cada um tenha, né, para si, que é responsável sim por aquele resíduo gerado e pelo descarte adequado desse resíduo. Então, para a gente ter ideia, em 2015, quando se iniciou a limpeza, foram removidas 315 toneladas de resíduos. Um número bem significativo. Bem significativo. Tanto dentro do rio, então nós temos ali as boias de contenção, de uma margem a outra, que vai represando os resíduos e é feita uma limpeza. Duas limpezas anuais que são feitas também dentro do rio e também a gente disponibiliza caliças, teleentulhos, para que a comunidade ribeirinha possa colocar dentro daqueles locais, então, o seu resíduo e semanalmente, então, uma empresa contratada faz a destinação adequada. Então, são todas ferramentas que a gente busca, então, que se evite o descarte irregular e também a limpeza daquele resíduo que acaba chegando até o nosso rio. E a gente foi percebendo, então, que ao longo dos anos, esse número ele foi diminuindo. Então, em 2016, manteve-se 315, 2017, 242 toneladas, 2018, 151 toneladas, 2019, baixamos para 58 toneladas, 2020, 57 toneladas, e aí percebemos que em 2021 nós chegamos aí a 62 toneladas. Então, sim, teve um aumento. Nós intensificamos, né, pode ser por isso também, teve uma intensificação da limpeza, então foram mais limpezas dentro do rio, que também pode ter impactado, mas a gente percebe, né, que não diminuímos esse número. Então, o objetivo é que a gente possa cada vez mais, né, não estarmos só trabalhando com a parte da remoção propriamente dita dos resíduos, mas também com a educação ambiental, né, da comunidade, das crianças, que a gente entende também que é muito importante, né, que a criança ela leva aquilo para casa, enfim, da importância do cuidado com as nossas águas, porque como o professor falou, a Flávia falou, né, esgota. Não é algo que a gente tem, não é um recurso que a gente tem
né, à vontade, enfim, é algo que pode se esgotar. Então, a importância do cuidado agora, para que futuras gerações também possam usufruir, né, do que hoje nós temos. Professor, a gente quer trazer essas informações, alguns dados, e estamos fazendo isso para mobilizar e conscientizar a comunidade, né, a sociedade em si, porque como o senhor disse, né, parece que o planeta é tão grande, mas a gente acaba sempre no micro, né? Aqui na nossa cidade, a gente precisa, porque o que nós fizemos aqui tem reflexo no futuro, tem reflexo para todo o planeta e ao contrário também, né? A gente tá tão globalizado hoje que não existe mais o lá ou aqui, é tudo misturado, é tudo em tempo real hoje, né? Tudo junto. Eu queria que o senhor abordasse um pouquinho mais a respeito dessa importância, né? Dessa conscientização da importância da água, porque muitas vezes a gente só dá essa importância, como eu falei antes, quando falta lá na torneira da minha casa, né? Mas tem todo um processo, né, importante por trás e eu também sou responsável quando a água falta lá na minha torneira. Sem dúvida. Estamos todos interconectados nessa teia da vida, né? Mas eu gostaria de trazer alguns pontos mais específicos sobre a água subterrânea, até para deixar aqui para quem nos ouve nas diversas plataformas, que a grande importância da água subterrânea, ela é a quantidade. Nós temos mais água subterrânea do que água superficial. E é obviamente que a ação antrópica, né, ou seja, a ação dos homens e das mulheres, dos grupos, dos setores produtivos, elas geram impactos. Não há possibilidade de você trabalhar algum processo produtivo com impacto ambiental zero, né? A gente pode até conseguir isso no futuro, mas atualmente não é possível. Então eu acredito e trabalho nessa perspectiva de a gente chama de cidadania ativa, né? Partindo lá da senhora advogada, partindo da Constituição Federal, a gente tem lá a possibilidade de se organizar, né, enquanto sociedade civil e cobrar de vereadores, de deputados federais e estaduais, que as políticas públicas que já existem, por exemplo, é muito importante que os munícipes de Passo Fundo saibam que existe a Política Nacional de Recursos Hídricos, saibam que existe a Política Estadual de Recursos Hídricos, não é? Para que a gente possa ter um primeiro passo. Então imagina que maravilha seria os líderes de bairro se apropriando desses corpos jurídicos, dessas estruturas jurídicas, para poder cobrar de quem está à frente do poder público municipal as questões que precisam ser feitas, né? Quando a gente pensa água superficial, é um campo a ser trabalhado. Água subterrânea hoje, nós temos no Rio Grande do Sul, o Departamento de Recursos Hídricos, que já disponibiliza um sistema chamado SEWALT. Então, no município de Passo Fundo, por exemplo, se nós fizermos a consulta ao sistema, nós teremos 25 registros. Será que nós temos apenas 25 poços no município de Passo Fundo como um todo? Não é? Eu acredito que existam muito mais poços do que os poços registrados. Então, finalizando a minha fala agora nesse momento, eu gostaria de ressaltar a resolução SEMA 402 de 2022, que é fruto de um debate da Câmara Técnica de Água Subterrânea, que está lá no interior do Conselho de Recurso Hídrico Estadual, que vai, então, protelar o prazo para a regularização dos poços. Então, todos os produtores rurais que nos escutam, todos os produtores da indústria que têm os seus poços e que ainda não estão cadastrados, terão mais uma janela de tempo até 2025 para que possam regularizar as suas explotações de água, obtendo as outorgas, né? Isso é muito importante. Um outro ponto também é que é a necessidade de que os municípios destinem áreas de recarga de aquífero. Essa água, ela precipita, ela vai ser interceptada pelo uso e ocupação das terras e depois ela infiltra. Na infiltração é escoamento subsuperficial, aquela que vai alimentar os rios na época da seca, e a infiltração profunda, né? No caso específico aqui, como a professora Flávia, já lhe passando a palavra, citou,
do Planalto, nós precisamos preservar o sistema Serra Geral e também o aquífero Guarani, que ele está embaixo do sistema Serra Geral. Mas a grande maioria dos poços da bacia hidrográfica do Rio Passo Fundo, ela está no sistema Serra Geral. Exatamente porque aqui na nossa região, o sistema aquífero Guarani, segundo estudos do professor Scheib, lá da Federal de Santa Catarina, ele não é um aquífero muito produtivo, como muitos esperavam. O sistema Serra Geral, que ele é menos profundo, ele dá mais água, vamos dizer assim, que é o mais acessado, né? Então agora, sem dúvida nenhuma, é muito importante que não só Passo Fundo, mas todos os municípios da bacia pensem nessa área de recarga de aquíferos, uma Vamos área de falar proteção. disso no retorninho. A gente vai a um breve intervalo e já retornamos falando um pouquinho mais a respeito dessa recarga, né, professor? Aguarde que a gente já retorna. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Retornamos então com Ecologia e Meio Ambiente. Estamos estreando nesse ano de 2022, então, o primeiro programa, né, de muitos aí que virão durante todo esse ano. Nessa parceria de sempre entre a Agenda 21 local, TV Câmara e também a Câmara de Vereadores. A gente segue aqui o nosso bate-papo com os nossos convidados e aí a gente também precisa tratar do tema da água, mas também trazer algumas ações, algumas necessidades que a gente precisa ter um olhar diferenciado também para essa questão da água. E aí eu retorno com a Flávia Bionto, ela que é representante do Grupo Ecológica Sentinela dos Pampas. Flávia. Muito bem. A questão de termos água disponível, né, para a nossa população, Passo Fundo é abastecido, né, a cidade pela bacia do Rio Passo Fundo, mas a gente também está sendo subsidiado pela bacia do Rio Jacuí. Já está sendo transferida a água do Jacuí para o Passo Fundo para poder alimentar. Então nós tivemos aí uns meses de estiagem, mas a gente sabe que está sendo buscado em vários pontos e essa água que está vindo da bacia do Jacuí é subterrânea, que está sendo transbordada para o Passo Fundo e alimentando a nossa população ainda, não chegando, né, a faltar propriamente água nas nossas residências. Mas isso tudo vem de um trabalho aí de muitos anos de cuidado com a água no nosso município. Então, muitos alertas o tempo inteiro da comunidade, dos movimentos ambientais, levantando as questões da falta de áreas de preservação permanente, que são as matas ciliares, a necessidade de proteger as nossas águas. Então, foi feito vários movimentos, organizações e projetos para que a gente mantenha a mata ciliar, né? Como nossos olhos têm cílios que protegem, a água é nosso maior bem também que precisa ser protegida. E, consequentemente, né, a vegetação, as árvores, com suas raízes, também ajudam a que a água infiltre nos nossos lençóis freáticos. Né? Essa água subterrânea também vai ser ajudada pela vegetação que protege as águas superficiais e alimenta então a água subterrânea. Então a gente tem que sempre continuar pensando e cuidando, né, da proteção das nossas águas aí com a vegetação. E é claro, como a gente comentou antes,
temos que, mais do que urgente, buscar alternativas, sim, porque provavelmente, né, nas situações deste ano vão, consequentemente, aí, próximos anos também ter mais problemas. Então, existem vários programas, né, que governos estão propondo, então nós temos que ficar de olho, não descuidar do que já fizemos, né, e buscar sim alternativas, mas com o maior cuidado possível para que realmente as futuras gerações também tenham todo o acesso que a gente está tendo hoje. Certo, e aí eu quero conversar com a secretária para ela nos trazer quais ações, né, que a Secretaria, a Prefeitura está tomando nessa preservação das áreas verdes, também a fiscalização, não é? Isso mesmo, né? Conforme nós estávamos, inclusive, falando no intervalo, tem muitas ações que, às vezes, a comunidade, as pessoas não enxergam que pode também estar impactando, né, a situação das águas subterrâneas, que é justamente aí a parte do manejo irregular de vegetação, a supressão da mata ciliar. Então, dentro da estrutura da Secretaria de Meio Ambiente, nós contamos com 2 setores que são muito importantes para isso. É o setor de fiscalização ambiental, que faz toda a parte, então, de averiguação de denúncias, daí neste caso, então, relacionadas à supressão irregular. Então, para que fique bem claro e para que as pessoas também tomem ciência, todo o manejo que ele é feito dentro do município, da vegetação, ele é necessário que se tenha, então, um licenciamento, seja por parte, então, do município, órgão licenciador, ou então do estado, que é a FEPAM. Então, não se pode fazer o manejo sem que se tenha essa análise antes, justamente porque é nesse processo que vai se avaliar se é possível ou não. Então, é importante que nós tenhamos isso claro, e dentro da Secretaria, então, né, nós temos essa competência que é justamente fiscalizar quando se descumpre isso ou se faz, então, sem esse devido processo, dada a importância. Então, aí, né, a gente fala novamente da importância de mantermos a vegetação, né, mantermos, então, a mata ciliar. Nós temos também vários, dentro da Secretaria, processos que exigem a recuperação de áreas que foram danificadas. Então, sempre que alguém é autuado ou algum empreendedor é autuado por esse manejo irregular, além da multa pecuniária que é aplicada, que pode ser aplicada, né? Nós temos um decreto que regulamenta isso, 6.514, há também nesse mesmo decreto a exigência de recuperação daquele dano causado. Então, não é simplesmente pagar a multa que foi aplicada, né? Até porque o dano continua lá. O dano continua lá. Então, há exigência também que se tenha a recuperação daquele dano. E outro setor que nós temos muito importante lá na Secretaria é justamente o de licenciamento. Então, ele avalia os processos de empreendimentos que são instalados na nossa cidade. O porquê da importância, né, desse setor. Nós contamos lá, então, com técnicos que avaliam o impacto que esse estabelecimento vai trazer para a cidade, para o meio ambiente. E nesse processo, então, são ali avaliadas e colocadas as condicionantes, porque a gente sabe que todos os empreendimentos, eles fazem também uso da água e causam também impacto ambiental. Então, é necessário que quando for se instalar, se tenha isso, né? Que seja observado o processo onde vão ser colocadas essas condicionantes para que a gente minimize, né, o máximo possível, né? A gente nunca vai conseguir fazer com que não se tenha nenhum tipo de impacto, mas o objetivo é minimizar e cobrar também algumas questões para que isso seja, né, sanado, enfim, que seja o mais regular, né, possível. Então é importante esses 2 setores lá dentro da Secretaria, que contamos então com os fiscais e com os licenciadores, que visam justamente isso, Márcia, né? Minimizar os impactos, então, que são causados. O professor também falava dos impactos, né, na agricultura, não é, professor? Sem dúvida, a agricultura é a maior consumidora de água no Brasil, né? Mas também não podemos entender eles como um vilão, porque não são, né? Tanto o meio urbano como o meio chamado rural utilizam água, né? Então, na legislação, a gente usa a palavra uso múltiplo das águas. Penso eu que o caminho é, sem dúvida nenhuma, políticas públicas
ultrapartidárias, que transcendam 1, 2, 3 governos, não é? Que sejam de longo prazo para a preservação das águas superficiais e, nesse caso, das águas subterrâneas, é muito importante frisar que um poço é uma obra de engenharia. Então não é simplesmente você encontrar um lugar que talvez tenha água, chamar alguém para fazer um buraco. Você pode até encontrar água, mas você vai deixar a sua propriedade rural ou o teu estabelecimento urbano em uma situação irregular. Não é? Então é muito importante sempre procurar um profissional habilitado, que no caso são geólogos e engenheiros geólogos, para poder acessar a água subterrânea quando necessário, como no caso agora das estiagens. A gente está chamando de estiagem 21 e 22, o governo do estado do Rio Grande do Sul oferta como uma das soluções a possibilidade dos municípios acessarem recursos para a perfuração de no total de 750 poços tubulares. Então isso com certeza será feito com cuidado, porque há uma responsabilidade civil, administrativa, quando você pensa uma obra de engenharia, não é? E tem que ter um estudo técnico. Tem que ter um estudo técnico, porque o poço, ele pode te ofertar uma boa água durante alguns anos e depois secar. E aí aqueles produtores de proteína animal ou aqueles produtores de commodities, de grãos, que pretendem trabalhar com a irrigação, por exemplo, que é um dos focos da água subterrânea, busquem um profissional habilitado para construir um poço no local adequado. Isso é um ponto central. A outra frente que é muito importante é que o poder público municipal, e aqui eu falo da bacia, que eles destinem áreas de manancial nos seus municípios, exatamente para a preservação das áreas de preservação permanente, áreas que tenham árvores. E aí também é uma ação coletiva de todos esses municípios, sem não é? dúvida nenhuma. No caso, aqui representa o Comitê de Bacia Hidrográfica, então nós pensamos num conjunto de municípios. No caso de Passo Fundo, o Poder Público Municipal já tem, inclusive, essa palavra área de manancial no seu plano diretor. Recentemente eu defendi agora com um colega um trabalho de conclusão de curso, estudando a área de manancial aqui de Passo Fundo, que é uma área que merece toda a atenção, e inclusive é a área que vocês chamam de berço das águas. Então a palavra-chave para mim é zoneamento urbano, né? A gente precisa de legislação urbana que promova a preservação das águas subterrâneas e também das águas superficiais, porque elas estão dentro do mesmo ciclo da vida, o ciclo hidrológico. E é importante, não é, Flávia, essa provocação também com a secretária, né, que faz parte do poder público, a Câmara de Vereadores, né, enquanto instituição também, trabalhar essas questões de legislação, né, para assegurar que isso realmente esteja na lei e que possa ser cobrado e tenha ações efetivas, não é? Exato. O Grupo Ecológico tem um foco para a gente trabalhar aí nos próximos anos e junto com o próprio Fórum da Agenda 21, né, incentivando e provocando o poder público para fazer o Plano Municipal de Recursos Hídricos, que né, nós temos a legislação federal, a estadual, nós precisamos pensar cada vez mais, né, também no local, e é a ideia que a gente vem desenvolvendo e vai provocar ainda mais aí nos próximos anos para que efetivamos isso no município. Consequentemente, vamos ter mais suporte à própria Secretaria do Meio Ambiente para que cuide ainda mais, tendo aí setor específico que cuide dos recursos hídricos e que a gente possa sensibilizar cada vez mais a sociedade. Nós lembramos e assim entendemos a necessidade de todos os produtores, seja rurais, seja, né, industriais, e o saneamento em si, né, que abastece. Mas precisamos pensar isso realmente dentro de um contexto, estudando o que temos, cuidando disso, vendo o que precisamos fazer para cuidar ainda mais, para que isso se estenda por mais tempo. E, consequentemente, a nossa preocupação também com a própria privatização da água, que a gente não pode deixar de levantar essa questão e fazer com que a sociedade né, participe, acompanhe isso tudo, porque nós precisamos estar pressionando para que, se assim houver, que a gente tenha benefícios e não só
dívidas, não só gastos, não só pagamentos, né, mas que realmente a gente tem as necessidades que toda a população precisa feitas. Certo. Secretária, a gente falava então dessa importância toda, né, desse cuidado da legislação, de ter esse plano, né? Como é que você analisa isso também? Porque também, de certa forma, é importante para a Secretaria ter esses balizadores, não é? Até para poder cobrar muitas vezes, para poder fiscalizar de uma forma mais ampla, mais, né? Com certeza, Márcia. É importante nós falarmos aqui que a administração pública ela é limitada então ao princípio da legalidade. Então a gente pode cobrar tudo aquilo que está previsto em lei. Então quanto mais leis nós tivermos que garantam, né, a preservação dos nossos recursos hídricos, mais formas de atuação a gente vai ter. Então é importante, eu acho que também vale a gente fazer um agradecimento aqui e explanar para quem nos assiste que nós contamos com o Conselho Municipal do Meio Ambiente, né? Então é um órgão muito importante, né? Conta então com representantes governamentais e também com representantes não governamentais. E dentro desse conselho a gente discute muito, né, as políticas públicas voltadas à área ambiental, e dentro dele também a gente constrói muito dessa parte aí de indicação de legislação, de projetos e tudo mais. Inclusive, né, nós trabalhamos dentro dele essa questão do plano dos recursos hídricos, e acredito que agora para os próximos meses nós tenhamos, né, novidades sim para estar colocando para a comunidade com relação a isso, que vai ser algo muito importante para balizar os trabalhos da Secretaria de Meio Ambiente. Será importantíssimo. Olha que bacana, né? Já tivemos aí uma informação extra aqui no programa, né? Que em breve teremos novidades nessa área também, Flávia. Isso. A gente está participando sempre do conselho, junto com várias instituições, do comitê também somos membros e instigamos, né? Estamos sempre instigando, o secretário sabe que a gente está lá provocando bastante, mas também somos parceiros na construção disso tudo. Isso que a gente sabe e entende que estamos representando a necessidade da comunidade. E estamos à disposição para que a comunidade também nos procure e traga novas propostas. E a gente tem algumas ações, né, nesse mês aí que a gente vai estar trabalhando, falando um pouco mais, né, em função da questão da água, em função que dia 22 de março agora é o Dia Mundial da Água, algumas ações mais efetivas aqui no município. Isso. Pode falar, secretária. É que a gente tem dentro do fórum, né, toda uma agenda ambiental e várias instituições participam desse processo e promovem suas ações. E junto aí com municípios montamos essa agenda para aplicá-la. Com certeza, a gente vai estar então divulgando agora nos próximos dias, que é justamente como nós estávamos falando, né? É uma semana, um mês, né, importante para que a gente comunique mais à comunidade, né, da importância do cuidado com a água, das ações que são feitas. Agora então, né, com a questão da pandemia, estar nos permitindo mais, né, com o abaixo... Agora eu me atrapalhei. Ela segue. Começa de novo a resposta, por favor. Tá, calma, deixa eu agora entrar no... Deixa eu pensar onde é que a Flávia parou ali. Estava na agenda. Nas atividades em comum. Isso, que a gente vai estar divulgando. Isso mesmo. Então, nós estaremos nos próximos dias, juntamente com as entidades que planejaram a agenda, divulgando para a comunidade essas atividades alusivas ao Dia Mundial da Água, para nós falarmos, então, reforçarmos a importância. Então, estará disponibilizado, né? Lembrando que tem a participação da Agenda 21, do GESP, Ministério Público, Conselho do Meio Ambiente, Secretaria, né, Prefeitura, com diversas ações então voltadas ao tema, né, o Dia Mundial da Água, para que a comunidade também se sinta pertencente cada vez mais, né, e entenda a importância de preservar esse recurso fundamental para a vida. Certo. Professor, a gente iniciou falando dessa importância de mobilizar, né, a comunidade, da comunidade entender essa importância também da água subterrânea, né, que é o tema da ONU para
para esse momento. E eu queria, para a gente começar a se encaminhar para o final, que o senhor fizesse um fecho a respeito dessa questão, né? Até para que a comunidade entenda essa importância, né? A Flávia também já trouxe aqui, a própria secretária também já colocou, mas nós estamos ainda muito ligados à questão da água, aquela que a gente vê, né? Que é a água dos rios, das nascentes, mas a água subterrânea a gente fala muito pouco ainda, né? Pois é, e falaremos cada vez mais. A água, como um todo, é o insumo de qualquer processo produtivo, né? E sem dúvida nenhuma, com esses novos cenários de tempo e clima que a gente vai ter nos próximos 10 anos consecutivos, a água subterrânea vai assumir um papel fundamental. Eu tenho para mim, como missão de vida, a educação. Então, um povo com acesso, com boas escolas, com boas universidades, né, com vontade de estudar, sem dúvida nenhuma serão grupos, né, são cidadãos críticos que vão conseguir compor, junto com o poder público municipal, através de suas representações na sociedade civil e também com o setor produtivo, soluções para que a gente possa preservar a água subterrânea para o futuro. Porque nós não estamos falando de presente mais. As nossas ações agora, elas estão focadas para as crianças, para o futuro. Essa é a nossa preocupação, né? Então, sem dúvida nenhuma, gostaria apenas de deixar um registro, um agradecimento à Universidade de Passo Fundo, que foi a mantenedora e ainda é a mantenedora do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Passo Fundo, e dizer que a Universidade Federal Fronteira Sul também está de portas abertas para todas e todos que queiram estudar esses temas e outros temas, né? E agradecer a oportunidade de fala e compartilhar o conhecimento aqui com vocês. A gente que agradece. Secretária, para encerrarmos o nosso bate-papo de hoje. Da mesma forma, então, agradeço o convite, sempre muito importante, um tema fundamental que cada vez tem que ser mais discutido, e que bom que a gente está conseguindo retomar de forma gradual, então, esses encontros, né, de forma presencial. Antes estávamos trabalhando de forma online, mas a gente sente que de forma presencial é sempre melhor. Flui mais, né? Flui mais, então a gente agradece o convite. E nos colocamos também sempre à disposição, né, da comunidade para esclarecimento de qualquer dúvida, né, enfim, sempre, né, com esse viés de orientação que é sempre melhor. Flávia. Bom, e em nome do Grupo Ecológico, né, a gente agradece a oportunidade de estar debatendo, estar aqui com vocês, e ressaltamos a importância de cuidarmos da água em todos os seus recursos, em todas as suas formas disponíveis de recursos na natureza. A gente vai enfatizar ainda mais hoje, programa do Grupo Ecológico, focar também no Rio Jacuí, né? A maior parte do nosso município está sobre a bacia do Rio Jacuí. Então, nosso foco será nos próximos anos também envolver a questão da preservação, tanto superficial quanto subterrâneo. E lembrando que meio ambiente é planejamento, e planejamento é desenvolvimento, e nós estamos atrasados nisso. Então já foi o momento em que meio ambiente é problema, meio ambiente é solução, e é isso que a gente tem que procurar todos juntos. Muito obrigada, quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui, e com certeza a gente poderia estender esse bate-papo aí por muito mais tempo, mas nosso tempo está esgotado. Quero agradecer a companhia de cada um de vocês aí do outro lado da tela e dizer que se você tiver alguma sugestão, pode enviar para o agenda21 passofundo@gmail.com. Uma boa noite e até nosso próximo programa. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo.